Oi. Boa noite, Rogério. O Barradão, eu perguntei a você sobre, eu até falei se o Bahia tinha competido com Vitória, você falou que competiu, eu troquei a palavra para eu falar atitude, não competir, só lembrando. O que mudou do jogo do Vitória para o jogo de hoje? Porque nós vimos um Bahia completamente, eu digo, muito diferente em relação à atitude durante a partida. O que mudou desse Bahia de hoje para o jogo do Vitória? Bom, eu acho que nós competimos lá e não fizemos um grande jogo. Hoje nós competimos bastante e conseguimos desenvolver o melhor futebol. Acho que algumas peças mudaram do jogo de lá para cá hoje. Acho que nós tivemos 5, foi? 5 trocas, né, Charles? 5 nós trocamos? 5, né? 5 em relação ao último jogo, né? Dá uma energia nova também, um gás novo. Infelizmente, nós temos um pouco de dificuldade para apresentar o mesmo padrão de jogo fora de casa e dentro de casa. Acontece com algumas equipes nesse Campeonato Brasileiro, né? E nós precisamos evoluir nesse sentido. Hoje o time jogou bem, apesar ainda do gramado estar um pouco ondulado, a bola quicando um pouco, mas a gente teve controle do jogo. No primeiro tempo, talvez poderia ter definido já praticamente o placar, tivemos boas chances criadas, né? E eu acho que fomos mais consistentes no decorrer do jogo. Acho que nós conseguimos continuar criando chances, continuar finalizando, continuar buscando gol até o final da partida. Né? Que eu posso dizer para você, não, que nós fizemos 2 treinamentos só. E infelizmente há essa oscilação de dentro e fora de casa, que é uma coisa difícil realmente de compreender. Eu acho que está muito mais na personalidade, muito mais do que no sistema, porque até o sistema é parecido, tentamos jogar um pouquinho diferente lá contra o Vitória. Hoje jogamos com mais 2 atacantes mais enfiados do que 2 pontas, né, com o lateral passando, devido ao que a gente tinha analisado do Grêmio, mas é difícil você explicar o quão bem você joga um jogo dentro de casa, e não que não foi competitivo, mais uma vez, mas que você às vezes não consegue desenvolver, não tem a mesma confiança para desenvolver nos jogos fora. Boa noite, Rogério. Você normalmente não gosta de falar da individualidade de jogadores. Mas o que você falar de Azevedo? Você tem um jogador de alta qualidade como o Caio Alexandre, que está no departamento médico, está se recuperando. Mas o que você pode falar de Azevedo pela intensidade desse jogador, pelo futebol que jogou hoje e que já vem jogando há algum tempo? Hoje, para mim, o melhor jogador em campo, eu não sei se foi ele que ganhou, não sei se tem prêmio também ou não, mas foi o DVD. O DVD vem jogando muito bem todos os jogos, mas devia entregar o troféu para o Nico, que hoje o troféu é dele. Né? Apesar de também o David ter, numa sequência, mantendo uma média muito alta de atuações. Eu acho que ele desenvolveu um pouco melhor na parte de construção, né? Porque na parte de marcação acho que é um dom, é o treinamento, é a energia que ele tem. Acho que é um jogador que... O nosso meio-campo não é um meio-campo tão pegador, e ele é um cara que completa bastante hoje Michel e o Jean Lucas, né? Vem crescendo em jogo construído e na marcação, mantendo o que ele já tinha desde 2023, que era a pegada, se condicionou bem, se recuperou bem da cirurgia, que ficou praticamente o ano inteiro fora, o ano passado, né? E está tendo essa oportunidade, está mostrando, em muitos jogos, está mostrando talento, além do comprometimento que ele tem, do profissionalismo que ele tem. Eu acho que como ele leva o dia a dia, como ele encara o dia a dia, como ele treina, se justifica tudo que ele faz no campo no dia do jogo. Rogério, boa noite. Gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha do Thiago titular e não o Sanabria, como foi no último jogo pelo lado esquerdo. Veja bem, eu não tinha Juba, né, à disposição, e eu não tenho ninguém assim. O máximo que eu posso ter é um Rezende que venha fazer uma construção embaixo no quadro. Um jogo dentro de casa, que a gente precisa, né, ter oportunidades de gol. Hoje nós resolvemos dobrar com o Thiago, o William flutuando um pouco mais, Thiago atacando mais espaço, e com o Iago. Jogamos um pouquinho fora das características normais que a gente joga. Jogamos assim contra o Flamengo, né? Na verdade, jogamos dessa maneira contra o Flamengo, só com 3 homens de meio campo. Hoje também, daquilo que a gente analisou, o Grêmio dava para fazer isso hoje. Alguns times você precisa, depende de como joga, linha de 5, linha de 4.
para a gente tomar a decisão na hora de escolher. E não tínhamos tanta alternativa no sentido de trazer um homem por dentro que fosse, por isso, a opção não por 2 pontas, além do que a sequência de jogos, se eu botar os 2 pontas juntos, muitas vezes eu não tenho também as trocas no mesmo padrão, né? Então hoje eu pensei dar 60 minutos para o Ademir, 30 minutos para o Sanabria, acho que foi um pouquinho mais, a Ademir ficou até em campo, né? Para manter um mesmo padrão no ataque ao espaço com o Ademir e com o Sanabria. Boa noite, Rogério. Com relação, ainda falando da montagem, foram 5 mudanças na equipe. Característica de jogo, adversário, o que te faz escolher hoje o Michel e no jogo passado o Rodrigo Nestor no meio-campo? Os dois fazem um papel, talvez não seja um futebol tão parecido, mas ocupam o mesmo espaço, né? O Michel com mais condução de bola, força, o Nestor com mais técnica, passe, né? São 2 jogadores que precisam de minutagem, que estão assim, eu alterei mais, não foi nem tanto em função do Grêmio, lógico que o Grêmio é um time forte fisicamente, mas eu acho que os 2 podem fazer essa função, né? Tanto que hoje eu prefiro tirar o Jean, porque o Jean já tinha jogado o jogo inteiro, o outro, e botei o Nestor no lugar do Jean. São peças de meio campo, tem o Eric voltando, que tinha uma recomendação para no máximo 15 minutos hoje, mas eu precisei fazer essas trocas um pouco mais cedo e não utilizei. Mas são jogadores de características até não tão... Os 2 batem muito bem na bola, são responsáveis muitas vezes por bola parada. O Michel mais arrasto, mais força, o Nestor mais técnica, mais construção de passe. E os 2 vão ter jogos em sequência, os 2 vão ter que estar inteiro para jogar essa sequência até o jogo do São Paulo, onde daí nós temos uma semana para o jogo do Red Bull. Pode ser? Red Bull. Rogério, eu gostaria que você falasse sobre o Thiago, né? Terceiro jogo seguido como titular, hoje com um pouco mais, talvez, de azar do que os 2 últimos jogos, né? Contra Flamengo e Vitória, onde ele contribuiu com gols, né? Participação em gols. Mas eu queria que você tocasse no processo de amadurecimento dele, né? Um jovem, primeira temporada completa como profissional, né? Já que ele subiu no ano passado. E o que é que você espera dele para 2026, se você já pode, né, trazer um vislumbre do que você espera do Thiago para 2026? Eu acho que ele teve uma evolução grande do Thiago que nós conhecemos, que jogava só praticamente como um ponta, né? Na base, nós fomos inserindo dentro das nossas necessidades também, assim como o Juan Pablo hoje entrou como 9, trabalhou já desde que voltou de lesão, trabalhou bastante com a gente nessa função. Nós não temos... tem o William, mas o William, por exemplo, estava suspenso contra o Vitória. Eu acho que o Thiago tem valências boas para o 9. Ele tem bom jogo aéreo, principalmente essa primeira bola disputada. É um jogador de ombro largo, força física. Eu acho que isso ele evoluiu bastante com a gente no sistema de marcação. Enfim, um garoto que cresceu. Quando nós chegamos aqui não era... Se você falasse dos meninos da base, não era talvez o que tinha mais... teria mais oportunidade ou estava se destacando, mas a vida é assim. Às vezes um que não está lá tão, né, condicionado a subir, sobe e começa a desenvolver. Ele é muito competitivo nos treinos, o que a gente gosta muito. Então o jogador, quando ele talvez não tenha, logicamente, o mesmo drible de muitos, não seja um velocista como o Ademir, mas ele reúne algumas valias que são importantes, no caso, quando a gente quer jogar com 2 caras de 9, principalmente porque o William não é um cara de área lá dentro, né? O William é um cara que gosta muito de flutuar, ele faz um bom par com o William. Aí é uma questão de opção, né? Usar dois pontas com 9, usar um ponta lateral, 2 9s. E ele vem desempenhando bem essa função. Bem, acho que sendo uma grata surpresa aí para o clube também, que é um jogador de 20 anos, acho que tem, né? 19 ou 20? 20. É o que o grupo também gosta, né? Desses jogadores jovens que vão se destacando para ser usufruído pela gente a curto prazo e, quem sabe, logicamente, se ele conseguir evoluir da maneira como ele subiu do último ano para agora, para ter uma oportunidade sempre no futebol do exterior. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. A gente tem debatido ao longo do ano, em virtude da sua equipe, a respeito do fator casa, que tem sido crucial para o desempenho do Bahia num todo. O fator casa ele traz junto, em conjunto, ali atrelado, o seu torcedor.
É muito raro, principalmente no futebol brasileiro, uma torcida que seja tão presente, tão fiel, mesmo nos momentos de dificuldade, como a torcida do Bahia é, uma torcida de grande massa. Eu queria que você trouxesse, do seu ponto de vista, o quanto esse fator torcedor tem trazido um impacto ainda maior para o seu elenco, para que esse fator casa seja ainda mais crucial para vocês atingirem um objetivo na temporada e para que você também traga esse panorama do quão grandioso é para você trabalhar num clube de grande massa como o Bahia. Bom, eu falei na minha vida sempre que eu prefiro trabalhar num clube que ponha 40 mil, 35, 45 mil pessoas e sofrer críticas em determinados momentos do que trabalhar num clube que te leve 3, 4 mil pessoas ao estádio. E aqui traz adrenalina, emoção, né? E eu acho que o time responde muito bem a isso. Acho a familiaridade com o estádio, com o local, mesmo não tendo, né, o gramado como estava, foi trocado agora, um tempo curto ainda para estar bom o gramado. Mas o calor humano que é gerado, né, o que é feito à volta, né, eu acho que isso passa essa energia para o jogador. E isso falta um pouco da gente se automotivar e acreditar mais nos jogos fora de casa. Porque se você joga dessa maneira aqui, você tem que ser mais próximo disso. Se você não consegue ser exatamente, poucos os times, eu sempre falo, destaco, né, Flamengo e Palmeiras, que são times que são parelhos dentro e fora de casa, né? A gente ainda precisa evoluir, precisa amadurecer nesse sentido. Jogar ao lado do nosso torcedor é sempre importante para essa energia que é transmitida para os jogadores. Rogério, boa noite. Para além da questão que Gabriel citou agora, da time de massa, um time grande com relação às críticas, a gente, em muitos momentos do ano, debateu sobre recuperação de atletas. Sim. Já foi o Lúcio, já foi o próprio David Duarte, o Cano. Sim. Em outros momentos. E hoje tem um gol do Iago Borduc, né, que faz um gol ali no momento da partida que o Bahia estava em cima do Grêmio. E eu queria que você falasse sobre ele, que quase faz um gol no último jogo contra o Vitória, vai muito bem contra o Flamengo. Queria que você abordasse um pouco a questão de recuperação dos jogadores que em alguns momentos estão sofrendo críticas, não estão indo muito bem, e agora dando a volta por cima. Ele é eu tenho que tirar o chapéu, porque ele é bastante criticado, né? E ele não desanima, sabe? É um cara que está sempre, todo dia no treino. Eu cobro bastante dele, e ele sempre fala, não, vamos, professor, vamos, valeu, professor. E ele tem cabeça boa para... Eu acho que ele precisa, logicamente, ele é um jogador que tem já amadurecimento, já jogou fora do país, jogou em uma liga tão grande quanto a nossa, né? E aí é confiança, repetição, tá tendo a oportunidade agora que o Juba tá lesionado, tem o próprio Zé também, entrou em alguns jogos, ajudou, às vezes ele entrou muitas vezes na segunda linha, quando nos faltava, nós tínhamos muitos jogadores lesionados e com a saída do Lúcio, e hoje jogou na sua posição de origem, no que ele faz, tanto ele quanto o Zé, no que fazem de melhor, que é o ataque na última linha, mais defendendo como lateral. Eu acho que de se elogiar a postura dele no dia a dia, nunca esmureceu, nunca desanimou, se machucou demais, né? Teve muita lesãozinha pequena, isso atrapalha bastante. Tomara que ele possa ajudar toda vez que a gente for acionado, tomara que ele possa continuar colaborando, e é o único jeito de você dar a volta por cima, ganhar a confiança do torcedor, é isso, participando dos gols, fazendo gols, se entregando. Eu acho que ele hoje fez um belíssimo jogo. Rogério, boa noite. Para além do jogo do Internacional, nós fizemos um jogo Bahia e Inter pela Libertadores. Talvez essa foi a sua melhor partida do ponto de vista do primeiro ao último minuto, em termos de posse de bola, em termos de passos trocados, até desarmes. Nós desarmamos mais do que o Grêmio. Foram mais de 20 chutes ao gol. Você avalia... Você está falando do Inter ou... Internacional de Porto Alegre, 1-1. Nós fizemos uma boa partida. Ah, sim, fizemos uma boa Nós partida. começamos o jogo de hoje, por exemplo, como começamos o jogo do Confiança. Né? Assim, em posição física, tática, até fazer o gol, fizemos o primeiro, fizemos o segundo. Como é que você avalia essa retomada do Bahia frente aos próximos 10 jogos? Obviamente que precisamos fazer mais partidas como essa. Você acha que as alternativas táticas que vocês impôs ali com o Jean Lucas, ora pela esquerda, ora pela direita, fizeram com que isso melhorasse o desempenho do Bahia? Olha, o Jean Lucas jogou no mesmo lugar de sempre, esse jogo do Inter. Eu acho que foi um bom jogo, mas não chega nem perto de um dos melhores. Nós sofremos muito contra o Inter no primeiro tempo. O Inter teve mais oportunidades que a gente no primeiro tempo desse jogo da Copa Libertadores. Depois nós nos assentamos no jogo e aí fizemos um segundo tempo bem consistente e aí com um pouco mais... Não tivemos tantas chances, mas jogamos um bom jogo contra o Internacional, por se tratar de uma Copa Libertadores. E agora é o nosso próximo adversário. Eu acho que hoje a análise ela nunca vai ser feita sem o placar.
Quando você vê um 4-0, tudo você quer copiar do dia de hoje. As pessoas querem esse mesmo placar. E não é sempre que você vai conseguir fazer um gol com 3, acho que foi 3 minutos o primeiro gol. Isso ajuda muito o jogo a fluir. 3, 4, não sei. Depois o outro também foi cedo, foi antes dos 15 minutos, não foi? Os 2 primeiros gols, quer dizer, tudo isso, parece que não, mas quando a bola entra, e tivemos chance, Thiago teve chance, uma que ele foi com o pé, que era para ir de cabeça, outra que ele finaliza uma chapada ali, que o zagueiro tira em cima da linha, e muitas oportunidades de gol. Então, assim, o que você tem é que aprender a matar o jogo. Vai, faz o terceiro gol no primeiro tempo, acaba, o time adversário ele esmurece, que é natural. Então, assim, nós temos que tentar aproveitar mais isso. E esperamos que a gente consiga fazer. O Inter ganhou hoje do Sport, né? Esperamos que a gente consiga fazer um bom jogo. Precisamos desse resultado, precisamos desses 3 pontos. Precisamos chegar a 49 pontos e aí enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Mas eu acho que hoje reflete muito que nós criamos demais e fizemos boa parte dos gols. Poderíamos ter feito, eu acho que mais 2, 3 gols tranquilamente dentro das oportunidades que nós criamos. Boa noite, Rogério. Há poucos minutos o Bahia anunciou que amanhã às 11 horas vai fazer a apresentação do novo CT. O que é que você pode falar sobre isso e qual é a expectativa do que vai ser construído, do que vem por vir? Bom, eu acho que a apresentação, como você bem disse, é amanhã de manhã. O Ferran veio de Manchester, chegando agora para assistir o jogo aqui, vai estar amanhã. Nada mais justo do que ele possa apresentar junto a vocês. Eu já vi parte de vídeo, tudo. Achei nota 10, vai demorar um pouco. Não sei se somos nós que vamos usufruir, provavelmente não, mas eu acho que a gente é parte de um processo. E a gente tem que ficar feliz de ter feito parte de um processo de uma grandeza, né, tão especial como é o Grupo City no mundo inteiro. Mas amanhã, tenho certeza que o Ferran aí, junto com o Raul, junto com o Cadu, não sei mais quem que vai apresentar, não sei se vem arquiteto, o quê, mas tem coisa alto nível, posso garantir para vocês. Boa noite, Rogério. Eu gostaria de falar de novo sobre Iago Borducci. Durante a semana, principalmente após o Bavi, você foi muito criticado pela escolha por Rezende no lado esquerdo e hoje optou pelo retorno de Iago Borducci, após também ter feito uma boa partida contra o Flamengo. Ele acabou ficando fora contra o Vitória. Premiado com gol e com mais uma boa atuação. Eu queria que você falasse o que acabou pesando nessa escolha para o retorno de Iago Borducci na partida de hoje. Como eu falei para você, nós não jogamos com 2 pontas, jogamos com 2 9s. Para isso eu preciso de um lateral que suba. O Rezende não ia fazer esse serviço. Contra o Vitória, nós optamos por 2 pontas e o Rezende vindo por dentro, que é o padrão que a gente joga como joga com Juba, por exemplo. Então, assim, tecnicamente, te explicando, acho que fica claro nesse sentido, né? Eu acho que o Rezende ele errou no lance do gol. E ele não vinha fazendo uma partida ruim. Nós, como um todo, não fizemos um grande futebol. Não teve, com exceção dos zagueiros e o Ronaldo, que fez uma grande partida, nenhum se destacou. Não teve nenhum jogador que se destaque tecnicamente no jogo, que fez um jogo excepcional. Então, assim, o nosso problema não está em quem, mas sim na maneira como a gente não consegue se fazer desenvolver o nosso futebol fora de casa. Mas não numa peça ou outra. Hoje nós jogamos com um lateral alto. Eu não posso pôr o Rezende para fazer um lateral alto. Aí tem que ser Iago ou o Zé, né, que tem mais essa característica. Boa noite, Rogério. Falando um pouco mais do William José, Sim. Nessa partida de hoje foi muito mais claro notar que ele jogou mais longe da linha da grande área, né? Sim. O primeiro gol foi um chutaço da intermediária e no segundo tempo ele atuou muito mais assim, inclusive dando assistência após receber uma sobra na própria intermediária. Queria que você falasse um pouco dessa movimentação tática dele, que inclusive é o líder de assistência do Bahia no Brasileiro. Bom, o Kahneman, por si só, é um jogador de muita caça, muita marcação individual. Então nós tentamos abrir um pouco de espaço realmente com o William, fazendo esse 4 homem de meio, baixando um pouco mais e deixando o Thiago mais para fazer a função na última linha de 9, tentando criar espaço. Se o zagueiro não vem, logicamente nós ganhamos a superioridade no meio. Se o zagueiro acompanha, nós temos o espaço para jogar nas costas. Foi esse mesmo critério que nós usamos contra o Flamengo, por exemplo, que nós imaginávamos um Flamengo pressionando muito alto e que na caça nós teríamos o Thiago. E na expulsão foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, dentro das características dos atletas adversários, da marcação adversária, a gente tenta sempre encaixar.
E o William, como eu falei, ele não é um jogador que vai atacar espaço com velocidade, não é a dele, mas ele é um jogador técnico que consegue fazer o jogo fluir e, logicamente, aí com o Iago, com o Thiago e com o Ademir, dando mais profundidade. Hoje ele, Jean e Michel se mexeram muito mais por trás da linha. Nico, às vezes, se soltou até demais, mas deveria ficar um pouquinho mais preso à frente e nós levamos o jogo de hoje nesse sentido para tentar vencê-lo. Ok? Boa noite.